Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou apresentar para vocês uma das técnicas que é muito aplicada na área de gestão de pessoas, especificamente a técnica que nós chamamos de dinâmica de grupo. E a gente sabe que as dinâmicas de grupo elas podem ser aplicadas nos processos de recrutamento e seleção, especificamente na etapa de seleção, quando nós estamos ali diante de vários candidatos a uma oportunidade de emprego, e a gente pode ter o aproveitamento do uso dessa técnica justamente para termos observações sobre os comportamentos daquelas pessoas que nós ainda estamos conhecendo, que a gente ainda não tem uma precisão maior para ter ali um diagnóstico, para ter um retrato, para ter uma maneira de compreender como que essa pessoa venha a se comportar. E a dinâmica nada mais será do que uma possível simulação de uma situação lúdica ali no momento de um processo seletivo, e eu consigo observar como que as pessoas vão se comportar nessas interações ali durante a condução de uma atividade lúdica. Exatamente fazendo observações é possível levantar inferências, aquilo que nós não temos certeza, mas que nós podemos fazer suposições. Bom, é possível identificar que essa pessoa ela tem uma proatividade ou que ela apresente maior predisposição a ser líder de um grupo. Vai depender de como que essa pessoa se posiciona, o que ela apresenta ali nesse momento de uma dinâmica. Mas uma dinâmica de grupo também pode ser aplicada para fins de aprendizagem, no momento de treinamento, de desenvolvimento, quando a gente vai lançar um programa de TID, e é possível observar como é que as pessoas elas vão despertar para reflexões com aquela vivência ali numa atividade lúdica que tenha sido proposta em uma dinâmica de grupo. Então a gente pode também aplicar uma dinâmica para fins de recreação. Então são diversas as finalidades dessa técnica. Tanto que a gente não aplica dinâmicas de grupo unicamente no contexto organizacional. Sempre que nós vamos estabelecer alguma interação com o grupo, que a gente precisa assumir ali alguma proposta que vai envolver a união de pessoas, nós podemos fazer uso então dessa técnica. Essa videoaula propriamente é para apresentar um pouco da contextualização, um pouco da lógica, por que existe hoje essa possibilidade de trabalharmos com dinâmica de grupo. Portanto, essa aula está concentrada justamente em apresentar os propósitos de uma dinâmica de grupo. E aí, quando nós despertamos para a necessidade de entender grupos, a gente precisa entender que nas interações coletivas nós conseguimos expressar, nós temos a expressão de quem somos. A gente tem aí, das diversas teorias comportamentais, a teoria dos traços de personalidade. Imagine, para você conseguir entender melhor essa teoria, imagine que você vai desenhar o perfil de uma pessoa. Você vai desenhar como que aquela pessoa se comporta, quais seriam as características que você poderia pontuar daquela pessoa. Todas essas características, todas essas qualidades, tudo que vai fazer a composição desse desenho, desse retrato de uma personalidade, é o que pode ser compreendido aí como os traços desse desenho, os traços da personalidade. E nós temos muita apropriação dessa teoria dos traços de personalidade nos estudos norte-americanos, quando a gente tem o foco exatamente sobre comportamentos. Mas a gente tem aí um destaque, um autor em destaque, que é exatamente a referência que eu quero abordar aqui nesse vídeo, que veio propor exatamente essa teoria. Então, quando nós falamos dos traços de personalidade, dessa condição de desenhar o perfil de alguém, de retratar a maneira de uma pessoa se comportar, a gente possibilita a formação da identidade, Nós conseguimos compreender a identificação de alguém, como que eu posso representar, como que eu posso identificar uma pessoa com base nos seus traços. E aí, logicamente, nós só vamos conseguir conhecer os traços de alguém, o jeito de ser dessa pessoa, pela forma, pela maneira como ela interage, como ela convive ali com outros. Então vai ser justamente no contexto social, nas interações com o outro, na sua maneira de estabelecer empatia, na sua maneira de revelar ali uma postura até mesmo um tanto individualista ou mais coletivista, que a gente consegue identificar os perfis. Então, quando eu vou aplicar uma dinâmica de grupo, eu tenho condição também de entender, a partir da promoção dessas interações que eu provoco ali numa projeção de uma atividade, numa projeção de algum desafio que tenha que ser resolvido em grupo, é possível perceber exatamente como que as pessoas elas vão se apresentar, como que elas vão revelar a identidade delas nessas interações. Então, o contexto grupal
vai se revelar aí como um espaço, né? A possibilidade de ter uma maneira das pessoas poderem também se autoconhecer. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente vai falar, bom, eu tenho uma observação ao seu respeito, né? Eu vejo como que você se comporta na interação com seus colegas, na interação com as outras pessoas da sua família, né? Nos diversos grupos que você pode fazer parte, eu posso ter uma ideia, posso ter uma inferência, mas pode ser que a minha percepção talvez não condiza, né? Não tenha aí uma coerência exata com a forma como você mesmo se percebe. Então, a gente pode observar, né, dessas opiniões que são levantadas ao nosso respeito, justamente nas interações que a gente estabelece com as outras pessoas, pode ser que a gente discorde, em alguns casos, dessas opiniões, mas ainda assim, né, quando alguém vem falar com você, eu percebo que você tem esse tipo de atitude. Por mais que você não concorde, o simples fato de alguém te falar isso, né, já te provoca ali uma reflexão. Será que realmente eu estou sendo visto desta maneira pelas outras pessoas? E aí isso pode ser reforçado ou você pode mudar a sua postura, porque talvez seja uma condição que você não queira mais apresentar no seu jeito de ser. Então, simplesmente esse contato, essa interação te possibilita, né, te promove exatamente essa reflexão. Como que você é percebido e como que você gostaria de ser melhor percebido. Então perceba que a sua própria identidade ela vai sendo afinada, né? Ela vai sendo definida mesmo pelas interações que estabelecemos. E aí quando nós falamos, né, de que essas interações nos contextos grupais, nos diversos grupos com os quais a gente interage, venha reforçar uma imagem que nós projetamos, vale aquela máxima, né? Diga-me com quem andas, porque logicamente as pessoas com as quais eu convivo vão influenciar o meu jeito de ser, vão influenciar até mesmo a maneira como eu me percebo. Então, quando a gente fala dos traços de personalidade, a gente entende que as pessoas com quem nós compartilhamos experiências no nosso cotidiano são capazes de descrever a representação do eu. Como que eu me represento, como que eu me apresento, né, para os outros, como que eu me apresento ali no meu dia a dia. O trabalho, né, o contexto de trabalho, o contexto organizacional, é um contexto que a gente tem ali o conjunto de experiências cotidianas. Então, né, a gente sabe que nas experiências que eu tenho com a minha profissão, ao meu desenvolvimento da minha carreira, das minhas realizações profissionais, até mesmo, né, com os quais colegas de trabalho eu estabeleço maior afinidade, tudo isso revela valores do meu jeito de ser. É a minha construção cotidiana, o meu dia a dia de trabalho também retrata a minha identidade. Por mais que eu tenha uma postura muito específica no meu âmbito íntimo, né, no meu âmbito familiar, nas interações com as pessoas com as quais eu vivo a minha intimidade, e eu posso ter uma outra postura ali no meu contexto de trabalho, ainda assim, né, a sua maneira de você funcionar, de você comportar ali no contexto onde você realiza as suas tarefas profissionais, vão representar também, vão revelar também o seu jeito de ser. Então, o trabalho é um meio, é um contexto onde nós temos experiências cotidianas, onde a gente estabelece interações. E aí, o grande nome por trás dessa teoria dos traços da personalidade é o Kurt Lewin, né? Eu tenho uma certa dificuldade. Eu falo Kurt Lewin, eu já vi algumas pessoas que falam Kurt Lewin, né? Então, você vai me ver aqui falando hora Kurt Lewin, hora Kurt Lewin, porque eu não sei exatamente qual que é a pronúncia exata, né? Bom, mas essa figura do Kurt Lewin foi ele, né, que propôs aí o método da pesquisa-ação, o que representa uma intervenção ativa. O que representa o método da pesquisa-ação? É quando um pesquisador ou um observador, e pode até mesmo ser o próprio profissional de gestão de pessoas, ele precisa compreender, ele precisa observar, identificar como que aquelas pessoas, aquele determinado grupo que ele está analisando, que ele precisa levantar algum tipo de informação, além de observar, ele também se reconhece como um elemento que vai interferir de algum modo sobre aquele grupo, né? Então, observe, se eu sou um gestor de pessoas de uma empresa e eu preciso constantemente observar o comportamento dos meus colegas, né, o comportamento dos outros funcionários, inevitavelmente, né, a minha existência ali, a minha natural e simples presença naquele contexto, já vai representar algum tipo de intervenção, né? Algum tipo de interferência. Eu não apenas pesquiso, eu não apenas observo, levanto informações, como também, quando a gente vai trabalhar, né, com as interações dos grupos de trabalho, né, com as pessoas que estão ali compondo as equipes de trabalho,
a gente também precisa propor alguma ação. Não apenas a apresentação de uma ordem de comando, né, de uma ordem de trabalho, não apenas a apresentação de uma tarefa, mas vez ou outra, né, a gente também faz algum comentário do tipo, olha, se continuarmos com esse tipo de postura, com esse tipo de atitude, né, a gente está fadado a prejudicar a produtividade do nosso trabalho. Se a gente não se policia, né, se a gente não tem aí uma devida atenção com a forma como estejamos empregando os recursos da nossa empresa, a gente pode acabar acarretando, né, numa condição de um possível grande prejuízo para a organização. Então, a partir do momento que a gente apresenta propostas, né, mesmo na forma de conselhos, a gente já está intervindo, né, sobre o grupo. Logicamente que o método da pesquisação, puramente como método de pesquisa, ele é muito mais amplo. Mas trazendo um pouco para a nossa condição do trabalho de gestão de pessoas, fica claro que o gestor de pessoas, aquele gestor de pessoas que realmente está ali orientado para a valorização do capital humano, que precisa conhecer muito bem as pessoas que trabalham ali, para identificar como que os talentos possam ser melhor aproveitados na organização, e até mesmo fazer estimativas de quais são os tipos de posturas, quais são os tipos de atitudes que nós esperamos de novos profissionais que venham a somar o nosso ativo intelectual, o nosso capital humano na organização, né? Eu também posso fazer apropriação dessa perspectiva, dessa abordagem, porque nós não vamos ficar ali numa condição meramente passiva, de só observar e deixar que as coisas aconteçam. O tempo todo, quem trabalha com gestão de pessoas precisa ter algum tipo de intervenção. Por isso, pesquisa, observar, levantar evidências, né? E em cima daquilo que eu realmente constato que está acontecendo, eu posso propor algum tipo de conselho, algum tipo de ação. Então perceba, né? Inclusive quem trabalha na área de gestão de pessoas, muitas vezes você pode chegar para um diretor da empresa e falar, olha, eu acho que esse é o momento propício para realizarmos uma pesquisa de campo, porque eu estou percebendo que os nossos funcionários estão um tanto insatisfeitos com algumas condições que estão acontecendo aqui no nosso contexto de trabalho. Se você simplesmente vira para um diretor e fala, os funcionários estão insatisfeitos, ele vai te perguntar, ok, que bruxaria é essa, né? Como é que você tem uma certeza? A gente nunca pode jogar assim, por mais que a gente tenha uma percepção clínica ali do que esteja acontecendo na empresa, a nossa única percepção nunca vai ser suficiente para dar um respaldo, né, para uma decisão, para uma proposta, até mesmo quando a gente está aplicando esse tipo de análise para observar os perfis de candidatos ali no processo de seleção de emprego, por exemplo, né? Então, para eu ter uma certeza maior, é necessário aplicar técnicas para termos evidências e aí trabalharmos com informações e em cima dessas informações temos condições de trabalhar de uma maneira racional, analítica, ao propor algum tipo de ação ou qualquer decisão que possa vir a ser tomada. Então, basicamente, né, é dessa maneira que nós podemos nos apropriar do método proposto por Kurt Lewin, da pesquisa-ação, da intervenção ativa. Então, quando nós falamos de intervir ativamente sobre um determinado contexto, nós estamos falando da condição de trabalhar com grupos. E aí, para a gente conhecer um pouquinho do Kurt Lewin, né, ele criou a teoria dos pequenos grupos. Ou seja, para eu ter uma certeza das informações que eu vou conseguir conhecer, que eu vou conseguir apurar das pessoas que eu observo, o ideal é que eu me concentre ali em pequenos grupos, para saber exatamente o que é mais valorizado ali por aquelas pessoas que formam esse grupo, como que esse grupo realmente se identifica, quais são as características peculiares para esse grupo, até mesmo para eu conseguir compreender a cultura de cada um desses grupos. E, além de ter criado a teoria dos pequenos grupos, né, ele também propôs aí o método da pesquisação na sua área de psicologia social. A área da psicologia social, né, ela precisa ter aí o seu destaque também, só falando de uma maneira muito objetiva, né, a gente fala psicologia, análise do indivíduo, né, observação dos comportamentos no aspecto individual. Psicologia social, eu preciso entender como que esse indivíduo se comporta nos contextos de interações com outras pessoas, nos contextos sociais. A psicologia social ela tem a base aí na psicologia e na sociologia. Não basta apenas entender o comportamento de um indivíduo isolado. Eu também preciso entender como que esse indivíduo se comporta, interage com a sociedade, né? Com outras pessoas com as quais ele venha construir ali algumas convivências. E aí o Kurt Lewin, ele foi um dos judeus que deixou a Europa, né, a antiga Prússia, e migrou para os Estados Unidos no momento da Segunda Guerra Mundial, né?
Isso também é uma condição muito determinante para a gente ter uma compreensão por que é importante estudar pequenos grupos, por que nós realmente podemos trabalhar com pequenos grupos. Entenda, na condição de judeu, né, exilado, retirado do seu local, né, onde ele já tinha construído a sua história, onde ele nasceu, ele viveu, né, e aí por uma opressão, né, política, né, por uma pressão aí de uma condição que estava numa situação de guerra, ser retirado do seu local para ser colocado num outro território, né? Ele foi retirado da Prússia e foi encaminhado para os Estados Unidos, foi exilado nos Estados Unidos. Perceba, né, que é uma sensação de desamparo. E quando você é um estranho numa nova cultura, logicamente você cai nessa condição de se sentir minoria, né? Você se sente não pertencente àquele contexto, não pertencente àquele grupo. Demora para você se ambientar. Então a gente pode levantar aí essa inferência também de que a própria experiência, né, de ter sido retirado da sua cultura original para ser exilado de uma outra cultura, pode ter sido uma própria experiência vivida, logicamente ali pelo Kurt Lewin, que possa ter despertado ele ao interesse de compreender essas dinâmicas, né? Como que antes eu estava acostumado, ambientado em um determinado contexto, agora eu tenho que me ajustar, me adaptar a um outro contexto, e aí, enquanto eu estou me sentindo minoria nesse novo contexto que eu ainda estou conhecendo, como que nós interagimos, né, exatamente com essa diversidade que pode, às vezes, em alguns instantes, se aparentar opressora para mim, né, já que eu ainda não sou parte desse contexto, ainda estou tentando me adaptar. Isso tudo representa uma condição de dinâmica. Como que eu vou dar essa adaptabilidade? Qual vai ser o caráter dinâmico para conseguir me ajustar a essa nova cultura? E além disso, né, quando chegou nos Estados Unidos, depois de dando continuidade aí às suas produções, né, a todas as suas pesquisas, ele foi capaz de fundar o Centro de Pesquisas em Dinâmica de Grupo no Massachusetts Institute of Technology, né, o famoso MIT. E aí a gente tem essa gratificação a Lewin até os dias de hoje, né? É exatamente o centro onde a gente tem toda essa investigação, que é uma referência mundial até os dias de hoje, sobre como que nós podemos nos apropriar da técnica de dinâmica de grupo. E nisso ele estudou então os aspectos envolvidos nas mudanças sociais, exatamente para essa condição de ter que me adaptar a uma nova cultura, né? Me sentir ali minoria, como é que eu vou formar um grupo que me garanta alguma sobrevivência, alguma adaptabilidade para esse novo contexto que eu possa vir a ser inserido. E observe, né, que se a gente conjugar essa analogia, fazer aí uma analogia à situação de eu sou um profissional que vou ser contratado, vou ser admitido para uma empresa, eu vou fazer parte de um novo contexto, de uma nova cultura, isso, né, semelhante aí à experiência de Lewin, a gente também observa um profissional que venha a ser admitido, recém-contratado para a empresa. Nos primeiros momentos ali, por mais que seja uma empresa muito bem acolhedora, né, a gente passa aí por essa condição de eu preciso me adaptar a uma nova cultura. Eu vou formar aqui um pequeno grupo, né, aos poucos, para conseguir construir a minha identidade nesse local em que eu trabalho. E ainda, o Kurt Lewin, ele investigou então como que a discriminação e o preconceito se reproduzem na sociedade. Esses temas foram temas centrais nas suas pesquisas. Estudou as minorias sociais dentro dos contextos psicossociais, dentro dos contextos, né, onde nós temos posturas individuais projetadas ali nas interações entre grupos, né, como que nós temos comportamentos que podem ser opressores ou acolhedores para aqueles que se identificam como minorias, e defendia a interdisciplinaridade, ou seja, por mais que Kurt Lewin tenha sido aí uma referência em psicologia, as suas proposições não se limitam só aos estudos da psicologia e muito menos somente ali no eixo temático da psicologia social, na área da psicologia social. As propostas de Kurt Lewin também são apropriadas para os estudos organizacionais, para a compreensão dos comportamentos no trabalho, né? A gente estuda Kurt Lewin também quando nós vamos estudar comportamento organizacional, até mesmo quando nós vamos estudar a teoria dos traços de liderança, como que o líder vai se caracterizar, como que esse líder se posiciona ali para um determinado grupo de liderados. Então, justamente por defender essa interdisciplinaridade, as propostas de Lewin se aplicam em várias áreas do conhecimento, né? Focado especificamente em entender o social, né, a formação de grupos, a formação da sociedade e a necessidade de envolver todos os envolvidos num contexto que esteja sendo investigado, que esteja sendo considerado
a exemplo de um contexto organizacional, de um contexto de trabalho. Algumas citações aqui, para dar um destaque. Vou até mudar aqui, vou passar para o marca-texto. Pronto, não, desculpa. Ok, marca-texto. Levin considerava o grupo, né? Então o foco dele exatamente em investigação em grupo, como um campo de forças. Caramba, não estou conseguindo pegar o marca-texto. Como um campo de forças cuja dinâmica resulta da interação dos componentes em um campo, em um espaço psicossocial, né? Da Maria Miranda Afonso, a professora Afonso, que é professora aí já aposentada da UFMG, né, da psicologia, do departamento de psicologia da UFMG. Perceba, quando nós falamos, né, das interações de grupo, né, nós precisamos entender ali que existem em alguns instantes nós vamos ter ideias divergentes, né, nós precisamos saber lidar com essas diferenças de opinião, né, nós precisamos saber lidar com campos de forças. Bom, se eu preciso que um grupo funcione bem, eu preciso entender desde a sua constituição, né, desde quando nós conseguimos conjugar ali os interesses, né, das pessoas que formem o grupo e mais ainda, qual que vai ser o propósito desse grupo ali num contexto maior, na sociedade, né? Como que esse grupo vai estabelecer a sua força, como que esse grupo vai garantir ali o seu propósito numa sociedade maior. Então eu posso ter desde as divergências de interesses dentro do grupo, como também o que um grupo vem a propor para que seja uma opinião diferente daquilo que é projetado numa sociedade maior, né? Então, se a gente fala que Kurt Lewin estudava aí a formação de pequenos grupos, né, pelas minorias, identifique que quando nós falamos de minorias, né, a gente sempre associa aí com essa ideia de lutas de uma classe social, luta pela defesa de alguns direitos, né, justamente porque nós precisamos unir forças nesse pequeno grupo para impor, né, alguma reivindicação nessa sociedade maior. Isso é o que vem a ser proposto também com a ideia dos estudos de Kurt Lewin. E nesse sentido, o grupo, né, ele é entendido como um conjunto de relações em constante movimento. O grupo ele não é estático, né? O tempo todo ele tem novos interesses, ele adota novas perspectivas e até mesmo pode ir adquirindo novos membros. Então, o Lewin ele buscou compreender por que o grupo age de um determinado modo, né? E por que o grupo é caracterizado pela sua estrutura. A forma como as pessoas, os membros do grupo se comportam, vão revelar justamente a estrutura desse grupo. Quando nós falamos, né, da maneira de um grupo agir, nós falamos do caráter dinâmico. Quando nós falamos da forma como um grupo é formado, nós falamos aí da estrutura, né, buscando base, logicamente, nos traços de personalidade dos membros que formam aí esse grupo. Então, o Kurt Lewin identifica, né, o campo de forças do grupo pela sua estrutura e pela sua dinâmica. A estrutura é a forma da organização, né, como que esse grupo é organizado, a identificação dos seus membros, quais são os papéis atribuídos a cada um dos membros que formam ali esse grupo, ou como que alguns papéis são assumidos pelos membros desse grupo. E a dinâmica são exatamente as forças que promovem mudanças dentro do grupo. Eu posso dizer claramente, né, que a forma como as pessoas vão se comportar ao interagir ali em um grupo vai representar justamente a dinâmica. Por isso, a ideia de dinâmica de grupo. Eu tenho identidades, eu tenho individualidades que precisam ser integradas e a forma como essas diversas perspectivas, né, essas diversas personalidades vão interagir é o que vai representar a dinâmica de um determinado grupo. Esse foi o entendimento do Kurt Lewin, que nós podemos ter apropriação mesmo para os dias de hoje. E aí, a grande sacada, né, é que se eu tenho a formação de grupos para gerar um determinado movimento, eu tenho a possibilidade de construir mudanças culturais, né? A forma como as pessoas vêm se comportar ali pode promover uma mudança numa sociedade maior. Então, para o Kurt Lewin, se adaptar a uma nova condição social, né, se adaptar ali a um novo contexto, a adaptação social, ela não representa um conformismo. Eu não vou ficar meramente numa condição passiva, apenas me sujeitando ao que já seja apresentado ali por esse grupo, né? Quando a gente vai formar um grupo, com o passar do tempo, né, esse grupo vai representar ali a condição de consolidar, né, que o indivíduo, possibilitar que o indivíduo busque os seus objetivos sem perder os vínculos com esse campo social. E aí é interessante a gente também observar isso, que por mais que eu tenha uma pessoa que veio a ser somada num determinado grupo,
Com o passar do tempo, ela vai construindo a sua identidade nesse grupo, ela consegue ir se adaptando a esse grupo e, logicamente, ela também pode mudar esse grupo, né? Agora, depende de como que nós podemos analisar a adaptabilidade ou não da pessoa a esse grupo, depende de como nós podemos prever alguns possíveis comportamentos desse indivíduo ao vir constituir esse grupo, né? Então, o indivíduo, ele busca naturalmente seus objetivos a partir do momento que ele se adapta ao grupo, né? Ele precisa preservar ali a boa convivência com as outras pessoas, ou seja, sem perder aí os seus vínculos com o campo social. E esse ideal vai possibilitar ao indivíduo, então, perceber os estímulos do seu meio para construir novos conhecimentos e até mesmo, né, para conseguir se conhecer ou mesmo construir a sua identidade naquele contexto do qual ele faça parte. Então, perceba que quando nós falamos aí, é necessário entender grupos. Eu posso fazer previsão de comportamentos de um determinado indivíduo através de uma dinâmica de grupo, é justamente porque nós já temos uma característica própria de um grupo, eu posso observar se aquele indivíduo apresenta conformidade ou não com os valores desse grupo, né? E mais ainda, o que eu consigo observar de um indivíduo ao aplicar uma técnica de dinâmica de grupo já me possibilita ter previsões de como que ele venha se comportar ao vir, de fato, constituir esse grupo. Por isso que a técnica de dinâmica de grupo é tão aplicada como uma técnica que possibilita conhecer mais a fundo, levantar outras evidências sobre os perfis de candidatos a uma oportunidade de emprego, ou se eu estiver aplicando uma dinâmica de grupo, né, no programa de treinamento e desenvolvimento, como que eu posso reafirmar, né, aquelas características que representam de fato a identidade coletiva, né, a forma como os indivíduos possam se perceber e se reconhecer amparados, formando ali a identidade desse grupo, né, formando o propósito, né, desse grupo do qual ele faça parte. Essa videoaula é uma breve apresentação, né, de como que nós podemos nos apropriar das ideias do Kurt Lewin, mas entenda que é necessário a gente aprofundar mais ainda as discussões, né, sobre as dinâmicas de grupo nas práticas de gestão de pessoas, mas eu deixo aqui apenas essa provocação. Por que, né, que nós precisamos compreender comportamentos coletivos de um indivíduo? Por que nós precisamos considerar a maneira como a pessoa se comporta ali nos grupos? Fica claro que a gente vai conseguir reafirmar, né, a identidade dessa pessoa, assim como esse indivíduo também vai que pode ser, logicamente, o profissional, ele vai se reconhecer capaz de assumir o seu autoconhecimento pelas próprias interações que ele estabelece ali com as pessoas do seu âmbito, né, do seu contexto de convivência, como é que a gente identifica constantemente, né, no ambiente de trabalho. E eu espero que essa breve apresentação, né, do que representa a dinâmica de grupo tenha ficado clara aqui nesse vídeo ainda introdutório.